Agora sim. Dani? Olha lá. Olha quem tá aí, professor Gladir Cabral. Estamos aqui. Olha, você chegou just in time. Pois é. Eu estava tentando conectar pelo computador. Sei. E deu algum probleminha ali, não consegui imagem nem som. Aí fui pro iPad agora. Então tá bom. O nosso Steve Jobs garantindo a conectividade. Senhor Gladir Cabral. Prazer em ter você aqui no Papo na Rede, Gladir. Prazer é todo meu, filho. Muita alegria, muita honra pra gente. Como é que é seu dia aí de sexta-feira? Foi ótimo. Foi uma sexta-feira na expectativa desse encontro virtual. Que bom. A gente também, viu? Mas a sua rotina, Gladir, qual que é no seu dia a dia aí? Diz pra mim. Meu dia a dia é ler, trabalhar na universidade, dar aula. Você dá aula de literatura na universidade, Gladir? Dou aula de literatura e literatura inglesa, mas também dou aula de outros temas, assim como educação e identidade, educação e etnicidade. Sei. E outros assuntos, porque eu trabalho num programa de mestrado em educação. Uhum. Então eu tento vincular os estudos da literatura, da linguagem, com esse universo da educação. Interessante. Legal. Você, o Carlos está perguntando um pouco da sua rotina, e eu estava falando com o Carlos agora há pouco, Gladir, assim, que você tem várias frentes de atuação, né? Vamos falar dessa forma. Você é professor, você é pastor numa igreja presbiteriana em Criciúma, e você também é poeta, você também é compositor, você é músico, enfim. Você está ligado, de certa maneira, a um contexto de cuidado de gente e cuidado com a arte, com as palavras, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante, e uma pergunta que eu faço para você é: a gente vive num mundo que hoje preza muito a tecnologia e preza muito a rapidez das coisas, né? As coisas acontecendo assim de forma muito rápida e tal. Você com essas várias habilidades, essas atuações que você desenvolve, qual que é o olhar que você tem hoje sobre esse tempo que a gente vive, Gladir? O que ele tem de bom? O que esse tem sido um tempo bom de oportunidades? Mas o que também esse tempo presente que a gente vive é um tempo que traz as suas complicações e adoecimentos? No seu olhar, assim, de professor, de poeta... Dá para fazer poesia estando nesse mundo ou tem que sair dele para fazer poesia? Não, eu acho que a poesia é uma urgência, uma necessidade cada vez maior, eu sinto, né? E essa pergunta do Fernando, Carlos, me fez lembrar o início de um livro do Charles Dickens, um romance chamado Grandes Expectativas, em que ele fala que essa é a mais importante época da nossa história e também é a mais terrível, né? A mais bela e a mais terrível época. Eu acho que se pode dizer mesmo em relação ao nosso mundo, né? Eu acho que esse é um mundo encantador em determinados aspectos, né? Sim. Por exemplo, muitos desafios, né? E sim, muitas coisas boas acontecendo, né? Muitas possibilidades, né? Possibilidades, exato, né? Esse desejo, né? De encontro, essa aspiração do povo por mais espaço, por mais democracia, essa possibilidade das conexões, das pessoas se encontrarem, ou mesmo à distância, por exemplo, como agora nós, né? Exato. Termos esse contato. Tudo isso eu acho fascinante. Claro que tem os desafios, grandes desafios, as questões relacionadas à violência, relacionadas justamente, paradoxalmente, à falta de liberdade, nessa mesma época em que vivemos, as crises em relação ao mundo, ao planeta Terra, ao ambiente. Enfim, é uma época fascinante e ao mesmo tempo assustadora, né?
a sua, assim, a sua observação no que diz respeito às pessoas, Gladir, ela está meio que restrita aos seus alunos e ao povo da comunidade, ou você é daqueles que vai além das fronteiras, né, do seu dia a dia, do métier? Uhum. Eu não sei bem se eu entendi, Carlos, mas claro, a gente tem um contato direto com as pessoas que estão atravessando o nosso caminho, né? Uhum. Mas a gente sabe que existe mais gente nesse mundo, então, claro, a gente vai tentando ter uma perspectiva mais ampla, né? Olhando para o mundo, não apenas a partir do nosso umbigo, nem a partir da nossa realidade pequeno burguesa, né? Que é tão limitada, mas tentando olhar para o Brasil, por exemplo, a partir dos olhos dos brasileiros, até daqueles que estão excluídos também, né? Não? Tentando olhar, né? E nesse aspecto eu entendo que a literatura, por exemplo, é muito interessante, ela é muito importante, porque por meio da literatura a gente tem essa possibilidade de enxergar o mundo a partir do olhar de uma outra pessoa. Isso é uma experiência muito legal, muito legal. Quando você pega um romance e você começa a ler, então você mergulha naquela narrativa. De certa forma, você mergulha na mente ou no coração daquele autor ou daquelas personagens. E não importa, isso pode ser uma história do Leon Tolstói lá na Rússia do século XIX, né? Ou pode ser do Rubens Braga, pode ser, sei lá, dessa menina... Malala, no Paquistão ou no mundo atual, né? Então, de certa forma, você, por meio da literatura, você complementa aquilo que... ou você transcende as limitações da sua vida cotidiana, que às vezes são bem parcas de encontros, né? De certa maneira, você está falando assim, por meio da palavra, né, Gladir? Isso. Por meio da linguagem. Quer dizer, é isso que eu acho que é tão fascinante, que nós, seres humanos, temos, assim, de uma forma tão complexa e tão rica, a linguagem. E Sim. penso que acredito nisso, que é por conta da nossa imago Dei, né? Quer dizer, o fato de que Deus nos criou com essa capacidade que é semelhante a Ele, que é da linguagem, que é da palavra. Aliás, a própria palavra que é o elemento fundante de toda a criação, e uma palavra que é criativa, né? E quando você fala da literatura como uma maneira de eu poder ter uma visão do mundo enriquecida a partir do olhar do outro, ainda assim através da palavra. Mas quando a gente fala da palavra, eu lembrei então do verbo, né? Que é essa questão da criatividade, que é uma das coisas que a gente tinha pensado em conversar. Uma pergunta clichê, né? Eu digo assim, você tem dezenas, centenas de canções compostas, ou melodia, ou letra, e as parcerias, né, do que os amigos enviam para você completa. Outro dia o Vavá estava me contando uma das últimas canções que vocês fizeram juntos, que vocês foram como que você falando uma coisa, ele falando outra, até meio que chegar na conclusão. É assim sempre, ou você tira um período, uma hora, um momento, você tem um lugar, tem um espaço para iniciar e concluir trabalhos nesse sentido, pensando numa canção, numa poesia que vira melodia? Eu não tenho um horário ou um lugar específico, até porque a vida da gente, como professor, é muito rigorosa, assim, horário de aula é horário de aula, preparação de aula, correção de prova, aquela coisa toda. Mas eu ando sempre, por exemplo, com um caderninho aqui, um bloquinho. E aqui, um bloquinho, né? Aqui eu coloco recados, início de verso. Aqui tem, se você olhar aqui na parte final, aqui, deixa eu mostrar para você. Tem uma letra que eu comecei e ainda não tem melodia. Se o Vavá quiser me ajudar aqui, eu Mas esse negócio vem, sei lá, quando eu estou entrando no carro, quando eu vou ligar o automóvel, quando eu estou no supermercado, não tem, assim, uma coisa. Às vezes a melodia vem separadamente. E o que mais me interessa, assim, é ficar sempre atento e perceptível e não perder as ideias.
Tem vezes que isso vem durante o sono. Tem dias que eu acordo com uma melodia, uma frase, uma coisa qualquer, e vou correndo anotar porque aquilo vai virar uma música, né? Então, é muito intuitivo, na verdade. Não é uma coisa como deveria ser, que eu acho que o músico de verdade, ele trabalha de outra forma, claro, mas eu sou um diletante, eu sou uma pessoa que ama a música e... Então, mas você, de qualquer maneira, assim, você me parece uma usina, né? Porque não só você, mas os que caminham perto de você e os seus parceiros, né, que vão aumentando cada dia, né? Estão assim praticamente o tempo todo com alguma coisa nova e você tem uma característica que para mim das melhores, né, de lidar o simples aprofundado, né? O simples não carregado simplório de significado, né? Não é o simples banal, vulgar, mas aquele simples que aprofunda, né? E a impressão às vezes que dá é que você está sempre mergulhado nessa tentativa, né? Isso mesmo, é uma busca constante. E acho que, Carlos, o simples não é o simples do autor, é o simples da própria linguagem, é o simples da poesia. Quando eu utilizo a linguagem poética, por incrível que pareça, o resultado disso não é uma coisa mais complicada. Não é uma coisa, embora você possa fazer poesia muito sofisticada, num nível de linguagem assim, floreado, sabe? Aquela coisa de acadêmico, mas a poesia que me interessa, e a poesia, de fato, ela é muito concreta, ela é feita de imagens, ela é feita de som, de cheiro, a poesia é feita de coisas muito simples, né? E atravessa o cotidiano, imagino, né, Gladys? É isso mesmo. Agora, você compartilhou um pouco assim dessa sua experiência de ter uma espécie de lampejos, né? Durante o dia, à noite, inclusive e tal. Mas existe... Quando a gente fala de criatividade, na sua experiência pessoal, Gladys, existe um labor criativo, né? Existe uma disciplina também, quer dizer, a criatividade não é um... Tem esses aspectos de um clarão que vem, de uma ideia, como com um vento que bate, mas eu imagino que tem um trabalho. A criatividade, ela não é simplesmente que nem os cabelos em que a gente deixa crescer, ele vai crescendo, né? Não. Tem a ver com um labor. Como que você, na sua experiência, o Carlos falou das suas tantas canções e composições, como que você experimenta esse aspecto da criatividade enquanto trabalho, enquanto algo que você pode desenvolver, aperfeiçoar? Eu sei que a leitura é fundamental para qualquer pessoa que queira escrever canções, ou escrever livros, ou ser pastor, ou ser profeta, tem que ler. Isaías leu, Paulo leu, e a gente tem que ler. Então, faz parte da minha disciplina ler. Eu tomo o ato de ler como não apenas alguma coisa que me dá prazer, mas é alguma coisa que me constrói, que me forma, que me prepara para ser também escrever canções, essas coisas, né? Outra coisa que eu acho importante é o trabalho com o verso. Daí eu tenho que estudar um pouco de versificação, aí ler poetas, ouvir Chico Buarque, faz um bem à alma. Se for na voz da Mônica Salmazo, melhor ainda. Então, e aprender, né? Aprender como é que se faz rima, como é que se constrói isso, e estudar isso, né? Ler poemas, ler Adélia Prado, ler Drummond de Andrade, ler Manuel Bandeira. Nesse ponto aí, Gladys, só assim, nesse ponto que você tá dizendo assim, em algum momento, estou falando com um professor, com um doutor na coisa, mas em algum momento você vai às técnicas e àquilo que é um verso, aquilo que é um poema, aquilo que é uma poesia, para não transgredir essas fronteiras entre uma coisa e outra, que eu sei que vocês que são do ramo sabem, né? Existem algumas fronteiras, né? Nesse momento da construção, você acaba revisitando
métodos, meios e modos, né, ensinos a respeito de como construir um texto, por exemplo, ou isso já é uma coisa que para você é piloto automático? Não, assim, na história da literatura há tantos estilos, tantos gêneros, há tantas formas de encarar a literatura. Então, por exemplo, os românticos tinham aquela ideia da inspiração, daí eles mergulhavam nessa coisa do sopro. Os modernos, né, como Drummond, como o João Cabral de Melo Neto, tem essa coisa da trabalhar em cima, bater na pedra, até que o verso... Eu tento aliar as duas coisas. Eu acho que é muito importante aquele momento de inspiração, aquele caminho que se abre diante da gente, mas também acho interessante o labor, né? Elaborar, revisar. Eu acho que para mim a técnica que eu mais utilizo é revisão. Quando eu escrevo uma canção, eu volto a ela várias vezes. Aí aquela palavra me incomoda, não ficou legal, ou aquela rima não está soando bem, ou aquela imagem, não sei, tem uma coisa que pode ficar melhor. Daí até o momento em que a pedra se quebra. E eu acho outra palavra. Você está falando em pedra, é um trabalho de lapidação. Lapidação. Vai isso. Lapidando a canção, vai lapidando o poema. Isso. Até chegar... Às vezes a gente chega no beco sem saída, tem versos que a gente não consegue terminar, aí a gente pede ajuda do Jorge Camargo, os pastores, né? Os pastores da palavra, né? E aí, sei lá, aí sai alguma outra coisa diferente. Olha, chegaram 2 e-mails aqui. A Débora de Pinheiros, Espírito Santo, dizendo o seguinte: Gladir, faço de suas canções as minhas orações. E eu queria dizer que eu já orei algumas das suas canções, viu, Gladir? E só mais um e-mail aqui do Cláudio Vitoriano, aqui de São Bernardo do Campo, mandando um abraço, enfim. Claudiano, gente boa. Dizendo que gosta muito do seu trabalho, das suas canções. Você, aproveitando esse gancho de canções suas e poesias suas que viram oração, você escreve sempre para compor ou para construir uma melodia, ou você escreve também para ser lido apenas e não necessariamente com a preocupação de que isso se torne uma melodia? Olha, eu quando eu era mais jovem, eu escrevia poesia mesmo, né? Até que não... acabei mudando para a canção. Eu achei que a canção alcançava mais o que eu queria expressar, porque tinha a ajuda da música, da melodia, do ritmo. A diferença entre a canção e a poesia tem condições de fazer voos muito mais profundos. Por isso tenho maior reverência pelos poetas que não são músicos apenas, mas fazem poesia propriamente dita, né? Então, não é fácil fazer poesia. Eu fui notando, quando era muito jovem, que a minha poesia ela tinha uma tendência, sei lá, negativa, muito forte, entendeu? Era muito crítica, era muito azeda, muito ácida, né? Ácida. E daí eu fui ácida, exatamente. Aí eu fui percebendo que as canções não eram assim. Quando eu escrevia canções, elas tinham um negócio diferente, elas produziam uma coisa que não era simplesmente um azedume, vou chorar minhas mágoas aqui. Você acha que a música talvez causasse alguma alteração química aí nessa acidez? Enfim, desse um tempero. Adocicou. Exato. Desse algo adocicado, né? Como você falou. E a canção popular, Fernando, a canção popular ela é menos pretensiosa do que a poesia. Porque a poesia, como ela é mais complexa, ela tem um leitor mais rigoroso, então ela tem que ser mais preparada, mais dura, mais profunda. A canção popular, ela não tem esse compromisso. Então, você faz um verso mais leve e mais simples e tá bom assim. Né? E ela alcança o resultado. Ô, Gladir, eu tenho uma curiosidade para você. Aquela canção, Alhambra, sim, ela é uma parceria tua? Sim. Com o Gerson. Com o Gerson Borges, com o GB. GB. Tá. Você fez aquela letra? Sim. A letra é sua? É a letra minha. Rapaz, aquele negócio é uma coisa de doido. Não, particularmente eu acho, das várias canções que eu conheço suas, aquela pra mim é uma assim que cada vez que eu ouço, aí eu penso nessa coisa da poesia que tem
uma intencionalidade, uma proposta, e que é impressionante. Depois eu coloco para você ouvir, cara. A Leandro é uma coisa... Conheço a obra desse relembrar. O Gladir. Aquilo foi um presente que o GB me deu, uma música que ele mandou. Ele mandou pelo celular, uma melodia. São as coisas boas da tecnologia. Cozinhando, exatamente. Então eu não posso falar dessa tecnologia, não posso falar mal dessa tecnologia. Não. E eu acho que é uma tendência muito grande nos dias atuais da gente maldizer a tecnologia pela tecnologia, né? Isso é ruim. Então tem gente que fala mal do Facebook, fala mal do Twitter, porque não viu, porque produz violência, porque é medíocre, porque não sei o quê. Eu não sei. Eu acho que a tecnologia, ela pode ser boa ou ruim, o uso é a gente que faz. Não, ela é um instrumento que possibilita isso aqui, pelo amor de Deus. Não tem como desprezar isso, né? Pois então. A minha curiosidade, agora há pouco você estava falando, quando moço, você compunha mais poesias, elas eram mais azedas, né? E depois, na maturidade, você incluiu a canção. Como é que foi seu trajeto, assim, até que você se sentiu poeta, né? Ou se sentiu compositor? Qual é o caminho assim que você fez ou que a vida proporcionou para você para isso até agora? Eu não sei te dizer se eu consigo responder, né? É tão misterioso da gente falar sobre a vida, né, Carlos? Mas enfim, eu acho que comigo não sei, foi algo assim que veio acontecendo, e no início sem muita expectativa de confirmações. Ou seja, gostassem ou não gostassem do que eu fazia, eu continuava escrevendo canções. E ganhava elogios maravilhosos, do tipo assim: puxa vida, essa música bem cantada, ela é linda, né? Desse tipo, né? Tinha outras. Bem encorajadora, né? Bem encorajadora. Então, eu sinto que, para mim, eu já tentei parar de compor, eu já passei uma época na minha vida em que eu fazia menos música. Teve um ano, por exemplo, em 1990, eu fiz 2 canções apenas, 2 canções. E o que para mim é pouco, né? 2 canções num ano. Um ano eu faço geralmente, sei lá, 30, 40 canções, não sei. Então, naquele ano eu fiz só 2. E eu estava a ponto de, sei lá, de botar outras coisas no centro, no foco, e esquecer esse negócio de música e tal. Mas foi me dando uma agonia muito grande no coração. Então, assim, eu simplesmente hoje, na minha cabeça, eu não vou parar de compor porque eu não posso parar de compor. Eu não consigo parar de compor. Ai de mim se eu parar de escrever canções, entendeu? Porque a minha vida perde a graça, perde o sentido. Então, mesmo que sejam canções que ninguém jamais ouvirá, são canções às vezes muito íntimas, muito pessoais, ou são medíocres mesmo, não têm condições de ser ouvidas por outras pessoas, mas para mim, pessoalmente, elas são muito importantes. São como disciplina mesmo, disciplina espiritual, são como um diário. De modo que hoje, voltando atrás e relendo as canções que eu fui fazendo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu posso rever a história da minha vida a partir daquelas canções. Então, assim... Pois não. Você falou em disciplina espiritual, ou disciplinas espirituais, porque é, na realidade, um conjunto delas. O Otávio, aí de Criciúma, ele está dizendo o seguinte: perguntem para o Gladir, já falando sobre espiritualidade, sobre a banana frita com aveia que a dona Laci, mãe dele, ainda faz para ele. Não, mas brincadeiras à parte, a obra do Gladir tem tocado muita gente, graça pura destilada na beleza de suas palavras, que são palavras do Senhor, é isso daí. Mas assim, brincadeira, essa coisa da banana deve ser bom, banana frita com aveia. Um dia que a gente passar por Criciúma, eu quero experimentar. De repente, nelas é que estão aí alguns ingredientes. Exatamente. Para favorecer, né? De onde surgem esses lampejos aí. A criatividade, né? O produzir, né? Quando a gente fala de criatividade e de labor, eu penso que a gente está se aproximando de uma linguagem que a gente vê no Criador, né? Do Criador que é criativo e que trabalha. E que trabalha criativamente, isso que é fascinante. Né? Aí a gente tem conversado um pouco da sua história, da sua experiência em termos de criatividade, da criação da poesia e da canção. A gente
pois na temática do nosso papo dessa tarde, tomara seja o primeiro de outros papos com você, Gladir, mas o outro é contemplação, né? Você falou da espiritualidade. Aonde que entra na sua caminhada e o quanto que essas coisas estão entrelaçadas, a criatividade, o labor criativo, a criação nas composições, na poesia, e essa questão da contemplação, do silêncio, do parar um pouco desse mundo que não quer parar, para que essa produção, né? Produção acho que não é a palavra certa. O Hinoui não gosta de produção, ele fala de frutificar, o fruto que brota, até porque o fruto tem uma estação, né? Isso é interessante. Eu imagino que você, como artista, tem esse aspecto assim meio sazonal, né? Quer dizer, tem épocas em que você está tão criativo, mais e épocas que não, e outras nem tanto. É isso mesmo. Mas como que elas se entrelaçam? Como que isso resulta? Elas se entrelaçam organicamente. Uhum. Eu penso na imagem ou na metáfora da respiração. Se a música é aquilo que o meu coração, o meu corpo exala, né? O meu corpo solta, né? Sai dentro de mim aquilo que é voz, a meditação me proporciona também a possibilidade de respirar, né? De ser renovado pelo Espírito de Deus. Então, acho que a contemplação faz parte desse movimento criativo ou responsivo. Quando se trata da palavra, e Deus criou o mundo pela palavra, como nós havíamos falado antes, ser humano é responder a essa palavra, né? Isso vários teólogos já têm comentado sobre isso, né? A vida cristã consiste numa resposta, né? A esse Deus que nos interpela, que nos interroga. E eu vejo a canção dessa forma, e qualquer arte cristã e qualquer ministério cristão eu vejo nessa perspectiva de resposta. Então, Deus nos faz criadores, mas nós não somos criadores no sentido como Ele é criador, que do nada faz todas as coisas, né? Nós somos criadores como quem responde a Ele, portanto, como quem é responsável diante dEle, né? Então, 90% ou 98%, eu acho até, das coisas que eu escrevi cantando, elas nasceram da meditação, da oração. Sim. E mesmo canções que são absolutamente, assim, que não falam diretamente das coisas religiosas ou litúrgicas. Sim. Elas nasceram de momentos de contemplação. Então, eu acho assim fundamental na minha vida. Eu tento praticar ao máximo possível. Tem dias que não dá. Tem dias que eu realmente acordo atrasado, vou tropeçando para o trabalho e chego tarde. Assim, tem dias que as coisas são nessa correria muito grande, o trânsito, aquela loucura, mas eu preciso desses momentos de oração. Então, eu, a todo instante, vou procurando esses momentos na minha vida pessoal e tenho esse hábito mesmo de orar, de contemplar também. Agora, há pouco você falou aí de 98% da sua criação ser fruto de oração, de meditação, mas não necessariamente o resultado desse frutiferar, né? De uma linguagem religiosa, dogmática, ou tida como sacra, de repente. Você tem essa preocupação? Você lida com essa preocupação? Você lida com a poesia, com a canção, com a melodia, dicotomicamente, do tipo, isto é santo, isto não é profano? Você tem essas preocupações, Gladir? Não, justamente o contrário. Eu tenho sim uma preocupação, que é não fazer música estritamente religiosa. Isso eu tenho como meta, assim, como eu me vigio mesmo para não me deixar, porque se deixar eu vou acabar falando só de coisas do templo, do santuário ali, e não vou falar do riacho poluído que está do lado de fora de Jerusalém, e nem vou falar do massacre de crianças lá embaixo, na outra cidade. Então, a minha perspectiva é que eu tenho que falar da vida como um todo. Não posso colocar uma fronteira, isso é sagrado, isso é profano. Então, eu acho que está tudo interligado. Tudo interligado. Agora, eu sinto falta na música cristã, e aí eu vou confessar para vocês, né? Eu sinto falta, e claro que eu tenho parceiros que caminham comigo nesse aspecto,
Mas eu sinto falta de cristãos que façam romance, pintem quadros, façam peças teatrais e filmes, ou canções, ou poemas, falando da vida na sua amplitude, na sua extensão, falando da vida na sua dimensão física, na sua dimensão familiar, na sua dimensão política, social, ecológica. Eu sinto falta disso, porque eu acho que isso é muito importante. Eu também sinto falta disso. Você acha que isso é um erro que vem sendo cometido? Você é professor também de seminários, enfim, mas você acha que as nossas chamadas escolas, né, de profetas, como era chamada antigamente, né, falhou na instrução e na preparação de cristãos com esse olhar para a vida, para fora? Eu acho que nós somos, de certa forma, influenciados por um certo puritanismo que nos formou. Eu sou formado nessa tradição puritana, eu não posso negar isso, né? Mas eu acho que em determinado momento da minha vida eu tomei consciência de que o cristianismo não é só essa experiência individual, sabe, esse puritanismo que me faz preocupar com a salvação da minha alma, pura e simplesmente, e de pensar só no mundo transcendente, só pensar no céu e não pensar na minha realidade concreta e palpável, né? Então, assim, ou de menosprezar as questões econômicas como se elas fossem mundanas, ou se elas fossem secularizadas, ou deixar que as pessoas que não fazem parte da fé cristã se encarreguem do mundo como ele está e que toquem adiante, e aí eu vou ficar na minha adoração, na minha ascese. Não, eu acho que isso não pode ser assim. Eu acho que a gente está no mundo, a gente não é do mundo, como disse Jesus, né? Mas nós estamos nele, né? E acho que a gente tem aqui que marcar pelo menos uma pedra de sal, a gente tem que deixar temperar a realidade que a gente vive. Então eu acho que isso é tão fundamental, mas claro, em parte isso vem da nossa história, da nossa tradição eclesiástica, mas que está mudando. Eu acho que eu vejo muitos evangelicais e muitos teólogos dessa área puritana também preocupados com uma missão integral, preocupados com uma teologia contextualizada. Uma linguagem não religiosa, né, Gladir? Isso. Para tratar de questões da vida, acho que como você está falando. Eu também, às vezes, fico pensando assim, é interessante como que, quando a gente fala, a gente ainda faz e enfatiza muito, eu tenho a impressão, um olhar meio assim, o que a gente chama de arte sacra, ou arte cristã, e arte secular, ou arte profana, né? E, na realidade, fico pensando assim, a gente, seja o trabalho que for, isso eu acho que cabe em termos da arte, mas eu fico pensando assim, quem são hoje os administradores, os economistas, né, os engenheiros, o pessoal, os arquitetos, os advogados, que criam ambientes, por exemplo, de trabalho, mas que por causa do Evangelho eles têm uma compreensão mais profunda acerca do que é o ser humano, do que deve ser um ambiente de trabalho. Então esse arquiteto, por exemplo, que vai fazer construir, projetar um ambiente de trabalho, uma casa, uma moradia, por conta dessa cosmovisão que ele tem, que o Evangelho lhe dá, isso resulta não numa linguagem religiosa, mas em algo que ele faz, né? Então, por isso que eu fico pensando assim, onde estão os economistas, né, que são cristãos, mas que poderiam propor uma economia solidária, propor uma economia mais justa, mais solidária, né? E em todas as áreas. E aí você falou, né, quer dizer, cadê os cineastas, os dramaturgos, que têm essa visão, esse olhar e o coração e mente renovados, mas que não usam necessariamente uma linguagem religiosa, essa coisa que parece que o tempo todo a gente está querendo aplicar as 4 leis espirituais aonde quer que a gente vá e o que é que a gente fale, né? Então é muito interessante isso que você está tocando. Aquela frase do São Francisco, né? Fale do Evangelho, evangelize, fale do amor, né? O Camargo tem aquela canção. Isso. Se for preciso, use palavras. Use as palavras. Então a gente, eu acho que
A gente não precisa criar um movimento explicitamente gospel. Aliás, essa palavra é terrível, né? É a palavra desagradável. Está perdoado por citá-la, está perdoado. Bom, nem português não é essa palavra. A gente usa a palavra de outra língua para definir o que nós somos, né? Então, enfim, mas a gente não precisa criar um movimento político, né? Aliás, bancada evangélica, por exemplo, né? Eu troço muito ruim isso aí, né? Então, eu acho que nós precisamos agir sem necessariamente tomar uma bandeira denominacional ou sem se preocupar com isso. Sem se preocupar. Essas coisas vão se explicitar ao longo do caminho. Quem eu sou realmente, as coisas em que eu creio, as coisas nas quais eu creio, estão vazando a todo instante de mim, entendeu? Das minhas palavras. Então, não precisa eu declarar um negócio explícito, eu sou tal coisa. Ao dizer, ao falar, a própria minha atitude já está mostrando, as pessoas estão vendo. Então, não tem jeito. Exato. Seria redundância ficar falando o tempo todo dessa dimensão explicitamente evangelical, né? Não precisa disso. Precisa. Você imagina, Gladir, ou se você pensa, reflete sobre o que é que virá depois desse emaranhado que virou o mundo religioso, que na minha fala eu tenho usado muito isso, quer dizer, o mundo religioso virou um mercado religioso onde tudo tem seu preço. E o mercado tem a capacidade de coisificar tudo, né? Ou deliberadamente, ou como vítimas, né? Mas você vê gente muito boa, não tem por que acusar ninguém, mas completamente vendidos, né? Que é uma linguagem mercadológica, vendidos nesse tempo. Você tem algum insight do que é que virá, por exemplo, depois que isso tudo se esgotar, né? Porque não é possível que em algum momento os lúcidos nessa história toda não caem em si, né? E queiram voltar para casa, né? Voltar para o colo do Pai, né? Para o coração de Deus, né? Eu vejo que, assim, claro, é impossível qualquer um dos 7 bilhões de seres humanos hoje vivos responder com certeza essas questões sobre o futuro do capitalismo no mundo, por exemplo, né? Essa é um grande... Mas assim, nós já temos muitas percepções, né? De que se não for mudado o rumo, a trajetória desse sistema que hoje é presente em toda parte, que é o sistema capitalista, se não mudar o rumo dessa noção que temos de progresso, do que é moderno, nós vamos caminhando para o precipício. A humanidade vai caminhar para o esgotamento. O sistema já está esgotado. Agora, o que virá, não sei, eu espero que as coisas mudem para melhor, mas é tão difícil a gente olhar ao redor e ver. E veja assim, o Walter Benjamin, né, aquele filósofo alemão, lá em 1918, se não me engano, ele escreve um texto falando sobre o grande ídolo que é o sistema capitalista, o grande Deus que ele se torna, né, que se tornou. Um Deus. As pessoas adoram, as pessoas não questionam, as pessoas se entregam integralmente a essa maneira de se relacionar, né? Que essa maneira que se convencionou chamar de, sei lá, capitalismo ou coisa assim. Então, o destino das religiões assim organizadas, dessas que dependem do sistema, está diretamente relacionado ao destino do próprio sistema, né? Então, o sistema está em crise, essas igrejas vão experimentar momentos de muita crise lá na frente, né? A não ser que o sistema, claro, mas é um sistema que vai sempre se ajustando, o capitalismo vai sempre encontrando novas formas de se manter, de se reorganizar, de se reestruturar e vai indo, né? Mas o que mais dói, né, nessa questão é como o Carlos falou mesmo, é como a religiosidade ou a religião se torna um produto de consumo. Aliás, como tudo se torna um produto de consumo. Isso
Difícil, né? Tem uma novela na TV agora que chama Babilônia, né? Essa semana eu li alguém que escreveu alguma coisa no Twitter, uma coisa muito interessante. Foi a Magali Cunha, aqui professora da Metodista aqui, de comunicação. E ela fala uma coisa muito interessante, que ela diz assim, a Babilônia é aqui, né? Porque assim, o artigo dela tá tratando assim, a preocupação que, por exemplo, a bancada evangélica tem em relação à novela, o que ela está passando e tudo mais. Ela falou, olha, novela é uma novela, uma ficção, retrata alguma coisa ou outra. Mas ela fala assim, a Babilônia é aqui, é a vida real. Né? E aí ela faz referência àquela Babilônia lá do Apocalipse de João, que retrata exatamente isso. E tem uma figura lá em Apocalipse 18 em que é impressionante, porque João diz que a Babilônia, quando ela cai, e muitos, os reis e os mercadores choram e lamentam por ela, porque nela tudo se vende. Tudo. E ele vai descrevendo as coisas, enfim, numa linguagem da época de João, final do primeiro século depois de Cristo, e ele diz assim, se vende isso, isso, isso e almas humanas, que em outras traduções mais com português um pouco mais contemporâneo, diz assim, se vendem pessoas. Ou seja, é isso que você está falando, quer dizer, quando a gente fala de mercado, a gente está falando dessa cidade, meio um arquétipo desse modelo, né? De que tudo se vende, né? E o Jacques Ellul, só para concluir esse pensamento, no livro que ele escreve sobre Apocalipse, o comentário que ele faz sobre Apocalipse, ele diz uma coisa interessante, as duas bestas que emergem no Apocalipse, uma, talvez por ele ser um anarquista, ele diz que é o Estado, né, que domina sobre tudo e sobre todos. E o outro é o sistema religioso. Sim. Olha que coisa interessante. Uma besta é o Estado, outra besta é a religião. Né, que tentam dominar. E é interessante esse aspecto. E os que caem nesses engodos todos são todos bestas também. E nesse aspecto, quando você fala quando você fala do capitalismo, Gladir, é interessante porque ele não deixa de tomar características religiosas, né? Sem dúvida. A gente está falando porque assim, nós acreditamos. Aliás, o Frei Beto tem um texto sobre o mercado que ele fala interessante, que o mercado ele tem características de uma divindade sobre a nossa vida. É um Deus, né? Então nós temos os templos contemporâneos, que são os shopping centers, o mercado define o que eu vou, o que eu não vou fazer, para onde eu vou viajar, para onde eu não vou, né? O meu senso de dignidade, inclusive, enfim. Mas é isso daí. Aquele teólogo alemão, ele falava sobre a base religiosa do pensamento ocidental, né? Então, por trás de toda a estrutura de pensar, existe essa base teológica mesmo. Seja o sistema econômico, seja o sistema político, enfim, né? Ou seja, a base é religiosa, mesmo que a sociedade seja secularizada. Exato. A experiência das pessoas com as coisas ou com a própria sociedade é uma experiência religiosa. O sujeito entra num shopping center como quem entra num templo, assim, num santuário mesmo. De alguma forma transcende, né? Tem uma espiritualidade ainda que adoecida aí, né? Tem um ritual. Exato. Tem um ritual. O mesmo ritual que tem no campo de futebol, que tem no show de rock, que tem sei lá, é verdade. Na feira. Mesmo. De Birigui, o Thiago Cruz mandou um abraço para você. E, enfim, mandou também pro Brega e para mim. Thiago, obrigado aí pelo seu e-mail. Obrigado, Thiago. Gladir, a gente está com o nosso tempo dessa tarde no final, mas queria agradecer muito a sua disponibilidade. E graças a Deus a gente tem a tecnologia de poder conversar com você via Skype. Na verdade, nós estávamos esperando a coincidência de uma vinda sua a São Paulo para tê-lo ao vivo aqui, né? Mas isso ainda não aconteceu. Seria muito bom. Vai acontecer. Boa, amém. Mas muito legal, obrigado, bom conversar contigo e a gente marca outros papos. Acho que a gente tem boas figurinhas para trocar. Aliás, trocar não, para ouvir e receber de você, porque tem muita coisa boa em Criciúma. Legal. Gladir, saúde e criatividade para você, meu irmão. É isso daí. Tá bom. Eu poderia terminar com uma canção, se você... Tô com o aqui do lado. Vai lá, fazer a saideira. Vai lá, saideira então. Lógico. Tá bom. Então eu vou pegar um aqui.
E agora? Ô Dani, deixa eu ver o Gladir aqui no TP. Vai. Isso, obrigado. Ok, então vai ser paz e comunhão, então. Opa! Eu ia falar para você começar com ela, que Depois bom. da sua canção, a gente já entra com a vinheta, então a gente se despede aqui, Gladir. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, queridos. Um grande Ok. abraço para você. Para você Obrigado, também. Gladir. Um beijo, amigo. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. É lindo isso, né? Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Que denso. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. É isso aí, meus amigos. Grande abraço. Valeu, Beijo, Gladir. valeu. Paz e bem a você. Tchau, querido. Amém.